Camila, boa noite. Amanda, boa noite. André, boa noite. Melhor. Guto Macedo, que prazer. Boa noite a todos. Obrigado por estar fazendo esses eventos, Marília. Parabéns. Desde cara lá, já te dou parabéns. Bom, gente que dança. Então, a coisa que ficou tipo mais conhecida, além, né, dos vídeos da Nessie dançando lá nos primórdios contatísticos, foi o underscore, né? O underscore, que é uma elaboração muito autoral, né, dela. Eu tenho até, né, uma dúvida, eu acho que o underscore, ele também não tem copyright, né, como contato improvisação, ele não tem copyright. No entanto, como o underscore ele foi descrito dentro de um livro específico, o que ele tem é uma referência única. Então, por isso ele não é que nem contato improvisação, que fica todo mundo sem saber o que dizer quando perguntam o que é contato improvisação, porque não tem uma referência única a qual a gente pode se alinhar, né? Tem uma série de respostas diferentes. Então, o underscore, ele pode ser, né? A gente pode referenciar numa publicação, que é esse livro, Couch Folly, né? Da Nessie, que ele é uma edição de 2008, o mesmo ano que foi publicado o material para a coluna, Material for the Spine, né, um estudo do movimento do Steve Patsko. Mas o underscore, ele é da década de 90, então eu comecei falando, né, lá atrás, vou contextualizar um pouquinho. Então, a Nessie, ela falava assim, que chegou um momento que ela estava se sentindo claustrofóbica com a sua própria pedagogia. Ela resolveu criar espaços, né? Então, para lidar com isso, ela pensou em parar de dar aula, por exemplo, por um tempo, né? Para dar uma arejada mesmo, né? Criar espaço, deixar a criatividade agir. E aí ela estava vivendo um pouco essa situação e aí ela vai trabalhando cada vez com mais espaço dentro das aulas dela, dos workshops que ela dava. O que era espaço? Espaço não tinha instrução. Ela vai abandonando, então, a quantidade de instruções e orientações que ela costumava dar nas aulas, né? Que ela dava. E ela disse que tudo ia acontecendo, mas que ela experimentava uma grande ansiedade e insônia antes, né, de dar essa aula, como se ela estivesse devendo estrutura. Né? Como assim? A professora vai lá e não fala nada, mas tudo acontece. Né? Então, ela experimentava um pouco essa ansiedade, qual era o tanto que ela tinha que colocar, né, de estrutura, criar um exercício, dar essa partitura, e o quanto que realmente já tinha alguma coisa acontecendo ali. Como resposta dessa criação de espaço, mesmo assim ela foi seguindo a intuição dela e criando esses espaços, mesmo com a ansiedade. E aí os alunos, os próprios participantes do workshop, né, chegavam para ela e falavam assim, viu, né, você sabe aquela parte da aula em que acontece isso, isso e isso? E aí ela sabia do que a pessoa estava falando, mas ela não sabia ainda que aquilo era uma parte. Ela reconhecia aquele estado, corpo-mente, aquele momento, mas ela não sabia que aquilo era uma parte.
mas, né, escutou, tipo, tomou uma nota mental. Aí veio outro aluno e falou assim, sabe aquela parte da aula que acontece isso, isso e aquilo? E igual, ela sabia do que a pessoa estava falando, mas ela não sabia ainda que aquilo era, o que exatamente queria dizer, que aquilo era uma parte, né, da aula. E aí, então, ela começa a observar a aula, tentando identificar, tentando, no primeiro momento, né, descrever. Então, o underscore é interessante porque, primeiro, o movimento que ela faz, que é o movimento da pesquisa, ela descreve, né? Ela faz um esforço de olhar para o que já estava acontecendo e descrever o que já estava acontecendo. E depois, claro, depois que ela descreve, depois que está escrito, hoje em dia a gente prescreve, né? Então, primeiro ela descreve e hoje em dia a gente prescreve. Mas ela faz quase a gente prometer que o underscore, ele é um veículo para que a gente possa experimentar ainda mais liberdade nas sessões de improvisação, de dança, e aí que comporta um contato improvisação. O underscore, ele coloca o contato improvisação dentro de uma arena mais ampla de improvisação de dança. E também no começo ela não tinha nome, né? O underscore não tinha nome, mas ela falava underscore, chamava o score, né? A partitura. E um dia ela se ouviu dizendo, e ela viu umas flores, ela tinha uma coisa muito forte com as flores, e aí ela entendeu alguma coisa que era sobre uma figura fundo, né? Uma subpartitura, algo que estava ali e que estruturava, organizava todo o acontecimento, mas que não era preciso ser ditas, né, muitas coisas. E ela se escutou falando isso, esse underscore, essa subpartitura, e aí ela nomeou, né, isso. Então, vou escrever aqui. Dá para ver? Sim. Dá. Ó, então ela escreve assim. NSS é como ela também se chamava, né? Nancy Stark Smith, né? Que ela assinava assim, ela mesma. E aí, então, o underscore. O underscore, a gente vai, então, agora entrar no nosso painel. Convido aí os painelistas, paineleiros a ficarem já na beira da roda. E ele vai nos convidar a entender uma série de fases energéticas dessas sessões, né, de improvisação de dança, e que a gente percorre essas fases. Vocês, que são gente que dança, imagino que todo mundo aqui, né, dança, estão convidadas a ficar tentando reconhecer isso dentro das suas próprias experiências de dança. O principal objetivo de descrever toda essa partitura é criar conversa. Gente, é para a gente poder conversar, né? Quando a gente ganha esse vocabulário, é para a gente poder se referenciar. Aquela hora, o que aconteceu, e para a gente poder ir aprofundando as nossas conversas. Então, a Néssia, eu sempre pensei e disse isso para ela, eu entendi ela como uma pesquisadora em dança, fora do ambiente acadêmico. E ela vai criando, então, uma série de estratégias ao longo da pesquisa dela para que a gente possa fazer uma conversa entre especialistas de improvisação de dança. Tá? Ela vai nos permitindo entrar nesse campo através disso, desse desenvolvimento de vocabulário, para a gente poder falar das nossas práticas. Todo mundo que já teve, né, com iniciantes, é muito comum, no começo, a qualidade do comentário sobre a experiência, ela é muito sobre o êxtase, né? Que as nossas experiências aí de improvisar, de contato, improvisar, nos proporcionam. E aí, o que mais tem para a gente falar? Porque a gente não pode só falar, nossa, foi maravilhoso. E o que mais? E o que mais? E como que a gente pode olhar e o que mais? Né? Se demorar nos detalhes. A primeira, cada fase ela é acompanhada de um símbolo, que é um hieróglifo, tá? E o primeiro símbolo é esse daqui, e ele se chama chegada energética. Chegada energética.
simplesmente um momento em que estamos fazendo, faça o que você precisa fazer para chegar na situação. A Nessie utilizava muito esse termo, essa ideia sobre a situação, chegar na situação, a situação musical, a situação de dança. Então, isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente está chegando no salão de dança e desliga o nosso celular, né? Começa a se desligar das coisas que não são o que a gente está, né, fazendo ali, e levando a nossa atenção para a situação, para aquela situação. Isso se chama chegada energética. Réplica? Que eu acho que tem muito a ver, né, com esse convite ao momento presente, né? Chegar energeticamente, chegar ao momento presente. O próximo símbolo é esse daqui. Quem? Chegada física é um diferencial que eu percebo assim no contato, né? Quando a gente vai chegando fisicamente, indo para o chão, se conectando com as sensações do corpo. Então, esse momento que a gente vai trazendo a atenção para o corpo, interiorizando para esse espaço para dentro, né? É legal a gente pensar isso, né? Cada símbolo que vai trazendo, vai aparecendo, vai trazendo mais complexidade, né? Então, ele vai trazendo mais informações. Então, isso é legal também a gente observar. Algo ali, por exemplo, não está encostando ainda esses, digamos, parênteses, né? E agora, digamos, os parênteses e agora um pontozinho no meio, né? Que é talvez uma imagem de centro, né? Então, ela fala sentir como o corpo está agora, né? Então, não somente o corpo no espaço, mas o que está passando pelo corpo, né? Então, foco nessas sensações físicas, né, pelo corpo. O próximo hieróglifo da próxima fase é esse aqui. Assembleia é a fase de chegar junto com os outros, né? Estar no espaço e reconhecer aqueles que também vão praticar junto com você esse score. Primariamente, a Assembleia ela era chamada de Paul Wall, sabe? Paul Wall, um termo que aparece dentro da cultura dos nativos norte-americanos, mas em algum momento a Nessie ela enfrenta essa questão de que acho que ser acusada é um pouco forte de eu dizer, mas é alguma coisa que passa por aí, né? Que é sobre apropriação cultural. Então, como ela usar o termo Paul Wall, seria uma apropriação cultural indevida. Então, em algum momento, ela muda o nome da fase energética de Paul Wall para a Assembleia. Da definição da Nancy para esse momento também, ele é um momento de plantar sementes, da gente estabelecer os combinados para aquele dia, para aquela sessão. A próxima tem esse símbolo aqui, esse hieróglifo. Preambulação. É esse momento da gente caminhar pelo espaço, né? Chegar no espaço, fazer esse reconhecimento do espaço em que a gente está. O próximo tem esse símbolo aqui. Kinesfera. Quem falou? Jardel? Sim, fui eu. Sim, e essa é não sei se o Jardel falou, eu entendi quinesfera, mas Skinesfera, skin de pele. Skinesfera. sim, isso é o momento que a gente está mobilizando esse espaço da pele para dentro, né? A skinesfera, a pele esfera. E eu gostei muito do comentário que o Bruno fez sobre os símbolos, né? Porque esse é o momento que o círculo fecha e que esse centro tá, o pontinho tá lá no centro. Então a gente está nesse espaço da pele, esse espaço fechado da pele.
Aí, ó, essa fase, a skin sphere, pele esfera, ela é, eu vou colocar aqui, tá? Ela foi, não, eu vou colocar aqui em cima mesmo. Ela é dividida em dois momentos. Um momento tem esse símbolo aqui. Quer colocar os dois, mas, bom, pode ser... Que é isso, né? Essa ideia já, né? Entender o contorno, né? Onde está o nosso corpo mesmo. Esse contorno físico da pele, né? Pele esfera. E esse local de conectando com a terra, né? Então, o que está dando, o que está recebendo, né? Esse primeiro símbolozinho aí. E esse segundo que chama de mobilizando ou agitando a massa, né? Então, tudo que está dentro da pele, né? Realmente. Então, é uma chamada ainda para esse interno, né? Assim, então, o que está passando e até onde vai, né? Uma noção um pouco de pele e entender esses contornos, né? Assim. A pelesfera, que é bom que ela diz, né, no livro que o termo é inventado, então a gente pode traduzir inventando também no português, e é excelente, né? Nesses dois momentos, que o Bruno já falou, né, de trocar o peso com a terra, nesse primeiro hieroglifo, essa é uma sensação em que ela chama atenção, que é o momento também da pequena dança do Paxton, enquanto que nessa mobilizando, agitando a massa, ela traz a referência do shaking, né, do chacoalhar, do tremer, como uma possibilidade de você mobilizar, de agitar essa massa. A próxima fase energética tem esse símbolo aqui, ó. Que eu já vou até colocar aqui, ela é dividida também em dois. Essa fase energética, ela chama de quinesfera, né? Agora, uma referência ao conceito da quinesfera, que vem aí de Laban, né? Da teoria labaniana sobre análise do movimento. E a quinesfera é o espaço que a gente potencialmente pode ocupar em relação do nosso centro até o máximo que a gente consegue alcançar ao redor do nosso centro. Tem vários problemas conceituais, tá, de chamar de quinesfera. O Paxton, por exemplo, ele não usa a quinesfera, ele chama de espaço esférico em torno do centro, e isso é importante para a gente diferenciar, mas a gente não vai entrar nisso agora. A Nessa chama de quinesfera, e ela vai dividir a quinesfera baixa, e quando você tira a sua bacia do chão, você já está começando a mobilizar o espaço da quinesfera alta. Então, ó, só para a gente ver, a gente chegou energeticamente, chegou fisicamente, se reuniu, plantou algumas sementes, começou a preambular pelo espaço, foi para a nossa perisfera, trabalhamos essa sintonização com a gravidade, trocando peso com a Terra, agitamos as massas, e agora a gente começa a criar uma relação com o espaço esférico em torno do nosso centro. Baixo, a nossa bacia ainda no chão, quando a gente tira a bacia do chão, alto, na esfera alta. Eu não sei se é óbvio para todo mundo, mas isso, né? Essa construção dos símbolozinhos, e é isso, né? Tem agora essa perisfera ali com uma outra, né? Um outro círculo ali em volta, né? Justamente para mostrar essas possibilidades de movimento, né? Quinesfera ou sinesfera, né? Assim, e justamente o centrozinho, né? O pontozinho mostrando, né? O centro mais baixo ou mais alto, né? Nessa exploração. A próxima fase energética
expandindo, viajando com a quinesfera. Então, esse momento que a gente está com atenção nesse espaço em torno do nosso centro e deslocando por todo o espaço da sala. Isso vai trazendo esse movimento ampliado na sala com essa atenção. Transitando, né? Acho que a gente pode chamar também de expandindo ou transitando, em que já inicia esse trânsito pelo espaço. A próxima fase tem esse desenho aqui. Enlaçando as quinesferas, ou cruzando, né? Quando a gente já começa a se relacionar, né? A entender essas outras quinesferas e começa a ter esses cruzamentos. É uma consequência, né? Quando a gente acaba movendo tantas quinesferas no espaço, essa consequência de intercruzar as nossas quinesferas acontecem. Algo curioso que ela traz, a gente poderia chamar também de sobrepondo, né? Algumas pessoas traduzem assim também. Ela fala pessoas transitando e sobrepondo suas sinesferas e se afetando, ainda sem interpretar a informação, passando pela paisagem, né? Então vê que lá ela fala, né? Sem toque físico ainda, né? Então as telesferas não se tocam, a telesfera não se toca, mas as sinesferas estão se sobrepondo, né? Então você viu ali que no desenhozinho, né, da Marília se sobrepõe, mas não tem o toque físico, né, da pele, igual o desenhozinho a gente estava vendo essa construção, né? O que nos leva, né, quando começa esse entrecruzamento de quinesferas, a gente abre a possibilidade, né, do toque, né? A possibilidade aí do toque se abre. E aí ela vai elencar para a gente uma série de conexões possíveis. Conexões de toque e outras conexões que não são de toque. Então, uma conexão que é possível acontecer é essa daqui. É a atração. A atração, eu vi alguns vídeos dela falando sobre esse magnetismo, né, que tem do movimento mesmo entre um corpo que se atrai pelo outro, é uma atração magnética. Outra é esse aqui. Repulsa, ao contrário da atração, os corpos, ou, na verdade, essa repulsa pode ser também por uma ideia, né, por um gesto, ou por um movimento. Ela vai falar que não tem uma conotação negativa, né, para a gente perceber que quando a gente sente a repulsão por algo, de alguma maneira a gente já se conectou com aquele algo, né? Então entrou alguém ali, lá na sala, que você sentiu uma repulsão, você já está conectado de alguma maneira. O outro tipo de conexão que pode acontecer é esse símbolo aqui. A confluência, quando dois movimentos confluem em um só, como se fossem dois rios que se juntam, se encontram e se tornam um. E é isso, né? Essa ideia dos rios é bem bonita, né? Que ela traz, e ela fala, né? Pode ser literal, com confluência de massas em contato físico mesmo, ou uma sincronização de caminhos de movimentos, ou caminhos de qualidade, caminhos de tempo, né? Ela traz, ou de ideias, né? Uma coisa que eu acho bem interessante é que as
conexões ela traz tanto para o movimento quanto de ideias e outras coisas mais amplas, né? Ela vai trazendo exemplos de várias formas. Próximo é esse, sim. Divergência, quando os caminhos, o movimento, a dança está indo, porém eles se afastam e se separam e vão para outros lados. E eles vêm de um fluxo único, né? E aí, a partir disso, se separam. Em dois ou mais, né? Sempre pode ter mais. É perceber que um se transforma em diversos, né? E o outro diversos se transforma em um, seja lá o que for. Uma outra, que o símbolo é esse aqui. É intersecção? Interseção, tá? Ou tangente? A luz para mim está bem em cima dessa parte do desenho. Mas é esse movimento que dois caminhos se cruzam, um mundo entrando em contato com o outro, depois saindo de contato, né? Eles apenas cruzam. E ela traz isso, né? É o seu caminho, ele cruza com de alguém, né? Alguém cruza o seu. Né? Então, você está movendo e alguém passa atrás de você e isso te dá um pouquinho de energia, né? Ela fala, isso pode te dar um pouquinho de energia, né? Então, não significa nada, mas é algo, né? Ali não precisa ser algo, não precisa ser muito, né? Mas é algo, né? Um tempero. Tá perto, tá longe, tá rápido, né? Então, essa intersecção que ela fala, não necessariamente com toque também. Tem um ponto em comum, né? E eles não mudam, eles continuam o seu caminho, né? Diferente da convergência. Outro tipo de conexão. Coincidência. Eu não consigo ver. Coincidência. Para mim, coincidência. Esse é muito interessante, né? Eu acho que é quando a gente perceber que em alguns momentos a gente pode, né, tá nessa coincidência com alguém, de mover e perceber que de repente tem alguém que tá junto sem você perceber. E esse momento que você se dá conta disso, né, é muito interessante também. Tem vários tipos de coincidências, né, que podem acontecer. E é interessante também que depende do olhar de quem vê a conexão. Posso estar de dentro e perceber a coincidência. Por exemplo, esses dias estava numa aula e a gente percebeu que todos estavam com a mesma cor da roupa, estavam todos vestidos e a gente estava se conectando compondo a partir dessas cores, né? Então, isso foi uma coincidência. O principal é sobre notar, né? Notar coincidências. Assim como todas essas coisas, notar que essas coisas estão acontecendo. Aqui ainda dá? Já está fora, né? Está no limite. Então, Eu já não tava... outro tipo aqui dá? Tá. Outro tipo de conexão, outra maneira que podemos nos conectar com alguém, tem esse aqui. A influência. Quando algum movimento ou ação influencia o outro. Eu percebo a gente que está desenvolvendo as aulas online, eu percebo
percebo muito, eu fico notando muito de que tipo de conexões que a gente pode ter através desse meio, dessa mídia virtual, né? E a influência acontece bastante, vários relatos a gente vê, de assistir, observar o movimento de uma pessoa e se sentir influenciada por esse movimento. É curioso que ela traz sempre isso, né? Vai começa a complexizar um pouquinho, é legal a gente pensar quais as diferenças e as sobreposições com outras, né? Então ela traz esse local também aqui, né? Que é, ela fala, você pode ter uma influência, mas não necessariamente você se sente atraído para ir mais perto, né? Então, porque poderia ser, né, uma influência, algo influenciou e tem uma atração, né? Mas não necessariamente. Algo tem uma influência, mas não necessariamente tem uma atração. Então, acho interessante que agora começa a gente brincar com os símbolos também, entre si. E tem algo de pegar para si, né, uma informação, mas não necessariamente ir junto, né? Você pode pegar aquela informação e mover ela de acordo com as suas significações também. Outro tipo de conexão que está descrita na partitura é esse símbolo aqui. Contraste. Contraste. Acho que o interessante é o que você notou agora há pouco, né? Que eles são todos sobre observar essas coisas acontecendo. E o contraste é essa percepção de uma diferença, né? Às vezes, alguém com um movimento muito rápido, enquanto você ainda está num estado de pelisfera, e alguém viajando pelo espaço com sua quinesfera. E aí ela nota que uma das coisas é que não há uma pressão para mudança, mas para um reconhecimento de que isso está acontecendo. Eu acho legal que ela traz assim, né? Frequentemente essa noção de às vezes o contraste ele traz um senso de tensão, né? E a gente normalmente associa tensão como algo ruim e algo que tem que ser resolvido, né? Assim. E ela fala não, mas se a gente simplesmente perceber, né, a diferença como uma forma de conexão, isso já traz um grande potencial, né? E aí você tem muitas opções a partir daquilo, né? Então é um tipo de conexão e você tem escolhas a partir daquilo, né? Uma outra maneira da gente se conectar tem esse símbolo aqui. Empatia, ressonância. E uma diferença também da atração, né? Como o Bruno notou agora há pouco, da influência. A empatia é você reconhecer a coisa no outro, sentir, mas não necessariamente querer estar lá fazendo o mesmo, né? Ou ir ao encontro. A empatia e a ressonância, ela fala também de um componente sinestésico, né? Que não necessariamente vão estar presentes na atração ou na influência, né? Tem esse componente aí, você vai sentir. Uma outra maneira da gente se conectar tem esse símbolo aqui. Colisão, né? Tô vendo direito. Colisão, né? Colisão. Eu lembro muito daquele primeiro vídeo, o Magnésio, né? A de 72, que está acontecendo aqueles encontros, aqueles corpos colidindo e caindo. Então tem essa colisão mesmo entre corpos. Eu acredito que também ela amplia para colisão de ideias também. Pode ter esse momento, mas tem a ver com quem nota o que está acontecendo, né? A colisão de corpos, a gente pode ver isso acontecer. A colisão de ideias, talvez não, talvez sim. E essa colisão, ela pode ser tanto acontecer, né, e de repente se colidir, quanto ser buscada também, né? Isso também pode acontecer.
Complementando isso que a Janaína trouxe, que ela fala especificamente, né? Ela se pergunta, na verdade, não chega a responder, mas ela fala no livro, será que podem existir colisões não físicas energéticas? Então, conexões de qualidade, de ideias, né? Mas tem outro vídeo que claramente ela fala que são colisões de ideias, podem ser também, né? Assim, ela fica se perguntando isso. Será que uma colisão de energias pode causar uma repulsa? Uma pergunta. Tem a ver com isso, com o que a gente nota, né? E quem nota também. Você pode estar dentro e notar isso. Olha, percebi uma colisão e isso me causou uma repulsa. E pode ser que quem esteja assistindo não note nada. Esteja vendo outras formas de conexões, né? Uhum. E a última, né, a última forma de conexão que está descrita na partitura é esse símbolo aqui. Tangente. Tem essa imagem para mim sempre de sair pela tangente. Pensando em movimento também, pode ser isso, de corpo se movimentando e ter algum desvio e não haver a colisão, não chegar à colisão. E também eu fico pensando sobre outras formas, como a conexão pela tangente pode ser de ideias também, ou de vontade de movimento. Por exemplo, existe um contraste de uma pessoa que está vindo se mover e você não quer aquele movimento, aquela conexão por toque, e você pode fazer uma tangente e sair, né, também daquele encontro, daquele toque. Tem isso também, né, do próprio da forma, né, que é você ir em direção àquilo e no momento em que você toca, percebe que não, que talvez não seja, então você regressa, né? Então tem essa curva, né, de ida e volta. Esse conjunto, então, ó, que começa aqui, né, na atração e que vem aqui até a tangente, que são chamados de conexões, que pode ser de toque ou não, eles vão acontecer depois que essas quinesferas começaram a se entrecruzar. E imagina, gente, isso acontecendo no chão de dança. Um monte de quinesferas se entrecruzando e várias conexões acontecendo. Isso vai caracterizar, então, a fase energética. Marília, só para não misturar, faltou um ainda, bem no comecinho, acho que acabou de pular, que foi algo, que é o toque em si, né, das pelesferas. Sim, eu entendo que essas aqui são as descrições de conexões, que podem ser de toque ou não de toque. Você tem um símbolo para o toque? Tem, as duas meio que são meio... É como se fosse o parêntese ao contrário, né? Isso, como São dois centrozinho. peitos. Isso, parece isso. E tem umas bolinhas, né, em cada uma. Então, já que você lembrou esse, antes desse ainda, faltou aquele símbolo do envolvimento, polinização. É agora que eu vou trazer. Depois. Vai trazer? Eu estou construindo que tudo isso, todas essas conexões, elas vão compor essa fase aqui, né? Que é essa que é a que eu vou te falar, que é a polinização, o grazing, pastoreio, como é chamado, né, em espanhol. E aí esse é aquele momento em que a gente tem vários encontros com pessoas diferentes, conexões de toques ou não, e vai, como ela vai falando, polinizando, né? Como se fosse um pássaro que vai em várias flores, né? A gente vai tendo vários tipos de conexões. E é interessante pensar o quanto as conexões vão se intercruzando também, né? Vão ficando, não são tão definidas e claras, a gente que vai percebendo nessas polinizações. Isabel está aqui dizendo pastar. Eu gosto dessa
dessa tradução de pastar mesmo, pastando, né, de grazing. E antes eu queria comentar isso, né, naquele desenho que a gente lembrou por último aqui do toque, né? É importante porque é um toque físico pele-pele. Né? Então, a gente justamente acaba de sair das cinesferas se sobrepondo e entra num toque físico, pele-pele, intencional ou não. Né? Ela fala, o toque é uma maneira de você medir o espaço e medir o próprio corpo também. Né? Você mede o próprio corpo, opa, meu braço não acabou ainda, da pessoa acabou. Né? Então, essa noção de referência entre os corpos. Né? E esse do pastando é legal, né? Que é isso, ela realmente traz essa ideia, né? De como se fosse uma vaca ou um cavalo, né? Que ela traz. É bem curioso. Aí, então, estamos visualizando, está tudo isso acontecendo lá no espaço, né? Essa polinização, essa pastagem, como queiram, eu gosto de polinização. E aí tem a próxima coisa que pode acontecer, tem esse símbolo aqui. Que é o engajamento. É quando depois de ter várias conexões, a gente experimenta, pastoreia vários corpos, conexões, e aí a gente engaja em uma dança. E aí quando a gente engaja, já acontece a próxima fase. E aí é o momento que ela diz que é para aproveitar a desenvolver o contato improvisação propriamente, né? Tudo que vem antes não necessariamente seria contato improvisação, mas nessa fase que você engaja de verdade na dança, aí sim é o momento. Réplica? Marília, não sei se você tem um símbolo diferente, mas só para a gente talvez não confundir com o outro, que é a resolução final, que aí tem esse asteriscozinho mesmo aí, né? Mas até onde o que eu tenho, o engajamento ele é meio que um xizinho só. É tipo um... Então, no livro ela apresenta o X, né? Uhum. Exato. E depois vai ter esse símbolozinho aí mais com a resolução Sim, final, né? mas esse símbolo ele aparece também Sim. em alguns momentos, ou com o asterisco. Depois do engajamento, então, tem o próximo. Estou seguindo duas anotações aqui de épocas diferentes e ele já tem algumas modificações. É aquele ali. Desenvolvimento, que é depois, né, que a gente engaja, também poder desenvolver, aprofundar e ir adiante, né, assim, trazer com mais profundidade. Sempre que a gente engaja, tem um desenvolvimento, né? Sempre acontece o desenvolvimento. Essa é uma pergunta, né, interessante, né, que é essa. Pode engajar e não desenvolver? Quando que engajou? Às vezes engaja e, sei lá, alguém passa e não permite o desenvolvimento, né, daquilo. Mas tentar encontrar em si a sensação, né, de, qual é a sensação, que diferencia quando você está numa conexão de toque, que não tem o engajamento que pode te levar ao desenvolvimento de uma dança, e quando essa sensação se apresenta. Agora engajei, né? E agora abre o campo da possibilidade do desenvolvimento. A próxima é uma sequência de 3 símbolos que eles vêm juntos. É uma fase que ela acontece. É a resolução, né? O fim, que é o desengajamento, assim, é encontrar uma finalização para esse momento anterior, né? Do engajamento e
desenvolvimento. Aí ela chama a nossa... Fala, Zu. Ela chama essa atenção para a gente notar como o fim pode se dar, né? Como que pode haver um fim de uma vez ou um fim construído, como que você pode estar consciente de construir esse fim. Acho que é isso. É interessante que tem essa divisão, né, em três, que é, primeiro, aquela dança que se desenvolveu como fruto de um engajamento que veio de uma conexão que foi possível pelo entrecruzamento das quinesferas, ela vai se resolver. E ela vai se resolver, então ela vai chegar a um fim, e então vai acontecer o desengajamento. E a gente poder saborear, eu gosto muito dessa ideia de que isso tudo nos permite saborear, porque são sensações diferentes, né, o que vai acontecendo em cada um, ou pelo menos quando está descrita dessa forma, a gente pode tentar experimentar, né, esses sabores diferentes, né? E aí aconteceu tudo isso, normalmente, aqui, esse primeiro engajamento e desenvolvimento vai ser a sua primeira dança de contato e improvisação, vai ser uma dança de aquecimento, né? Normalmente isso acontece quando tem gente que faz essa contato. E aí, a próxima fase, ela tem esse símbolo aqui. Recirculação pelo escórpio. É o momento que engajou aquela dança, e aí a gente recircula e vai ter outros encontros, vai passar pelas fases novamente, né? Não de uma forma linear, as coisas não acontecem, é interessante isso também, que o underscore, ele não acontece linearmente, né? Mas quando vê, você pode voltar lá para o chão, trocar peso com a terra, e aí você pode voltar pode ir para a interação entre as quinesferas e voltar para o toque, engajar em outra dança. Então, a gente recircula no score. Aí vale observar que essas fases, elas podem todas se sobrepor, né? Não necessariamente as pessoas estarão nas mesmas fases. Então, é possível notar diferentes movimentos ao mesmo tempo, principalmente quando já passou-se um tempo e as pessoas já começam a recircular na partitura, né? E nos leva para a próxima fase, que tem esse símbolo aqui. A partitura aberta, ela pode... É o momento da liberdade completa, né? Agora estamos todos num espaço de improvisação e ela vai durar o tempo que for permitido. Aí é legal falar isso, né? Às vezes é útil estabelecer claramente, dizer claramente que é possível outros tipos de conexões de improvisação. Então, não é necessariamente um campo para só duos, né? Então, não é uma diante contato, né? Ela fala até especificamente, necessariamente, né? Então, pode ser outras improvisações, né? Assim, então, tem outros tipos que a gente está... outros tipos de possibilidade de improvisação que é possível, né? Então, não precisa ser duos, não precisa ser toque, não precisa ser contato, e nem precisa ser improvisação. Então, ela traz isso também, né? Então, isso é bem curioso. Então, digamos, abrir mesmo a partitura aí, né, com esse de observar e reentrar, né? Ela traz esse detalhe também de observar, entendendo o que está dentro, né? Também. E essa reentrada também no espaço, né? Sustentar esse espaço, né? É bem o que a Marília colocou no começo, né? Sobre a pesquisa da Nancy também, né? De criar espaços. Aí ela chega nesse lugar que é essa partitura aberta. Você falou disso e eu estava com isso atravessado também, ô Bruno, que é um parágrafozinho que ela nota lá no engajamento, que ela fala exatamente isso que você disse, né? Que o engajamento pode ser de qualquer tipo,
seja CI, com conexão de toque ou sem toque, baseada no tempo, na imagem, na forma, na imaginação, na qualidade, no ritmo ou no som. Com uma ou mais pessoas, no solo, duos, trios, enfim, possibilidades infinitas, né? O que Queria vai só de... adicionar aqui um comentário que eu só vi agora e a Marília não está vendo os comentários, então eu vou adicionar aqui rapidamente que a Isabel fez, falando que ela acha muito legal a ideia de pastar, porque traz esse lado do, entre aspas, acontece. O lado animal de só ser, estar, e as coisas simplesmente acontecem, antes da intenção. A intenção, o propósito, vem justamente com o engajamento, e o desenvolvimento vem quando o engajamento é recíproco, a vontade combina. É que o Camilo também falou, né, sobre esse momento final que acontece em trios, quartetos, mas a pessoa pode experienciar múltiplas situações ao mesmo tempo. E a Isabel agora falou que não gostou do que escreveu, meio muito restrito para compartilhar, e nem é o caso mesmo. Vou calar. Mas antes contextualizar que quando usei intenção e propósito, não fui feliz com os termos, já que abrem uma grande discussão dos níveis e tipos de propósito e intenção no improviso, especialmente no CI. Vamos lá, vamos terminar. Muito legal. É interessante porque dentro do escola aberto, né, desse momento aberto com entrada e observação, ela vai descrevendo, então, o que é que pode ser observado, e a última coisa que ela vai dizer é que observar o que você for capaz de observar, né, da sua própria forma. Pode observar as fases do underscore, pode observar aquilo como uma dança física, como um fenômeno, né, como composição, observar através das lentes do underscore e como você for capaz de observar. E aí, isso vai durar e vamos para essa imagem. Aqui, né, que você estava falando do asterisco, né, Bruno? Em algum momento, isso tudo vai chegar a um fim. Em algum momento, a sessão vai chegar ao fim, né? Porque as sessões têm hora para começar e acabar, né? Mesmo de amasso, né? Que vai ficar lá ao infinito até acabar, né? Aquilo, então é duracional. E aí, então, essa fase se chama de resolução final da sala como um todo, né? Então, a gente sabe que vai acabar e a gente vai construindo enquanto coletivo que está ali, né? Fazendo aquela sessão, a gente vai construindo o final como um todo, da nossa sala como um todo. Eu acho interessante que algumas jams acontecem e parece que acabou a jam como um todo, e eu acabo observando que às vezes surge do nada. Parece que acabou, né? Tá todo mundo desengajando, todas as pessoas estão desengajando e tal. Aí dá um tempo e aí, se não é o tempo determinado de acabar mesmo, algo determinado, ela pode ressurgir, assim, renascer. Eu sempre fico encantada com esse momento. Assim. E aqui... É só mencionar que às vezes ela fala que às vezes vai ser o momento dessa resolução final que vai ser o que a facilitadora vai falar, vai dar um tempinho, né? Ah, falta 3 minutos, ah, falta 5 minutos. Então ali talvez vai ter uma diretriz geral para avisar a pessoa, olha, estamos no último capítulo da sua improvisação, né? Como ela chama aqui, para você se retirar dessa constelação, né? Então, e é isso. E óbvio, não precisa esperar uma decisão do grupo, cada um vai no seu tempo, né? Ela sempre traz isso. E tem uma anotação que ela faz também, que a resolução pode terminar como uma pausa ou como uma sustentação da imagem final daquela dança. É interessante ver quando termina numa imagem. A próxima fase, ela tem esse símbolo aqui.
o desengajamento da sala, desengajamento da sessão como um todo. É o desengajamento do padrão, né, que eu tenho aqui como um todo. Esse momento que a gente se descola, né, desses padrões, de tudo isso que aconteceu, e vai se descolando, né, se desengajando, se liberando para voltar a outra coisa. A E outra aí ela situação, ressalta que não é um momento de intervalo, né, para o grupo fazer uma pausa, mas que é para o momento de ir mergulhando, né, e indo direto para a colheita, para a reflexão. Um momento também de se reindividualizar, né? De cada um se individualizar de novo. Aí, a próxima fase, que é a penúltima fase energética, ela tem esse símbolo aqui. Como eu já introduzi, eu vou falar, é a fase da reflexão, da colheita, que é para a gente tomar um tempo, né, para desacelerar, revisar, refletir, pensar, conseguir, né, em toda a experiência que a gente teve naquela partitura. E pode ser tanto falada, né, quanto também desenhada. Eu já participei algumas vezes da gente fazer desenhos e depois compartilhar isso. E a última fase que está descrita na subpartitura tem esse símbolo aqui. A partilha e o agradecimento é o momento que a gente volta a se encontrar em círculo e a gente traz em palavras, né, o que a gente colheu, o que a gente quiser agradecer. Sempre acontece. Eu acho interessante também quando eu vou, às vezes, explicar isso, falar, partilha o agradecimento. A gente perceber que não é que é obrigatório agradecer, mas ela descreveu que as pessoas tinham o impulso de agradecer, né? Abria a roda e as pessoas começavam a agradecer, 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 partilhar e agradecer. Então, que isso acontecia, né? E aí está aí descrito. E aí, então, essas são as fases, né, energéticas, e tem um tipo de um apêndice, que são aspectos não sequenciais que podem acontecer a qualquer momento e a todo momento. Então, tem aqui uma pequena coleção desses aspectos não sequenciais que podem acontecer a qualquer momento e a todo momento. O primeiro, ó, tem esse símbolo. Bom, vou trazer aqui, né, streaming, né, que é difícil a tradução, né, às vezes a gente coloca como, não sei, fluindo ou fluxo, né, então é difícil, depende do que a gente quer focar, mas ela traz nessa noção de fluxo, por exemplo, de um senso de continuidade da sua força vital, né? Então você está respirando momento, as coisas estão mudando, então tudo o que está passando por debaixo tem um certo fluxo passando por tudo, né? Então ela traz essa imagem muito bonita que é uma rede que te pega quando cai, né? Assim, então é algo que está ali, essa rede de segurança, né? Digamos do circo, né? Então algo que te segura ali, né? Tá por debaixo de tudo. Então, enfim, cada um pode associar com a sua espiritualidade ou fisicalidade, né? Mas esse é algo de força vital, assim, né? Algo que está pulsando aí. Tem a ver com o momento que a gente percebe, né, essa força, esse fluxo atravessando a gente. Isso pode ser em outras situações da vida, é muito interessante esse momento. Pode acontecer em qualquer momento, né? E acontece, ela é descrita, também acontece quando a gente está improvisando. Pode acontecer. Perceber esse fluxo da vida existindo, acontecendo. A Bel agregou aqui a tradução de telegrafando para streaming.
É interessante porque tudo isso, na verdade, né, são palavras para a gente poder conversar sobre a nossa experiência. E aí também aparece essa conversa entre a Ness e o Mike, os dois, né, conversando lá no workshop, em que ele falava assim, o Mike, ele achava que você escolhe deliberadamente entrar em fluxo ou em, como que a Mel falou? Telegrafar. Que você escolhe, agora eu vou fazer isso. A Nessa achava que isso acontece o tempo todo, só que às vezes você percebe e às vezes você não percebe. Outro desses aspectos aí é esse daqui, ó. Gap é lacuna, é uma lacuna. A lacuna, ela fala assim, quando você está tendo uma experiência que você percebe que só você está tendo aquela experiência. Você fica numa lacuna mesmo, né? A parte do que as outras pessoas estão vivendo. Então, você cai num gap, né? Cai numa lacuna. E às vezes você pode perceber isso, né? Que você está nessa lacuna, e a sugestão é que você tenha paciência com esse momento, que você sustente ali a lacuna, como se a gente olhasse para uma constelação e a gente não consegue enxergar muito bem, mas se a gente continua olhando, aos poucos aquilo vai ficando mais nítido, né? Então, para a gente sustentar esse estado de estar na lacuna, estar percebendo, nossa, tá todo mundo num lugar e eu estou em outro. Ah, tudo bem, continua ali. Respira ali, vamos, né? Vamos um pouco mais na lacuna. Ela... Vai, Bruno. Não, pode ir. Não, vai você. Não, isso que é legal que a Marília trouxe, né? Porque é isso, para algumas pessoas pode ser um momento de pânico, né? Mas como cada um pode usar as suas estratégias, né, que ela fala, para ser um momento de liberação também, né? Então, é isso, cada um tem a sua maneira, né, de colocar encontrar as familiaridades, digamos assim, ressituar, se você dá tempo para aquilo, né? Se você não quer já preencher ou se desespera um pouquinho, né? Então, isso de dar tempo, né, para receber a informação, que sempre tem informação. Então, isso é bem importante que a Marília trouxe, assim, é legal. Eu vou complementar com a proposta de tradução aqui dessa parte do texto, que é: se segura no buraco e veja o que acontece. Que é meio isso, né? Fica aí, sustenta. Pode ser ruim um dia, no outro pode ser um pouco mais excitante. Ela até fala isso. Às vezes é um encontro fascinante com o desconhecido. Eu tenho uma história, uma vez, uma pessoa compartilhou que fez um gesto assim, e lembrou de quando a pessoa ia cortar lenha, pegava o machado para cortar lenha. Então, o gesto, né, colocou ela numa lacuna, de repente ela abriu uma lacuna e ela foi na história, tipo, curtiu e depois voltou, né? Bem bonito. O outro aspecto, não sequencial, que pode acontecer a qualquer momento, a todo momento, tem esse símbolo aqui. Consciência telescópica. Tem o zoom in e o zoom out, né? Então, ter essa consciência desde o pequeno e lá no zoom in, pode ser nas suas sensações físicas ou algo muito minúsculo, e ao mesmo tempo fazer essa viagem para o zoom out, como se perceber no espaço, se perceber na cidade, no planeta, pode ir muito longe, ter essa consciência desse macro e do micro. Réplica? Temos? Ela traz essa ideia interessante, né? Então, estamos fazendo uma integração de contato e improvisação com uma consciência composicional.
né? Então isso é interessante, né? Que depois vai aparecer de novo, mas essa consciência da composição, né? Que já está acontecendo, né? Esse zoom in, zoom out a todo momento, mas você pode também conscientemente, intencionalmente fazer isso para você ter mais com o que trabalhar lá atrás também, né? Você ter mais informações também. Outro aspecto tem esse símbolo aqui, ó. Escuta. Escuta é a ideia de que você tenha que estar o tempo inteiro de ouvidos e sentidos abertos, né? Notar todos os sons, suas conexões, a coexistência do que está acontecendo, o que está acontecendo na sala e o que você mesmo está fazendo. É um olhar para o todo, né? Também uma forma de estar realmente não só o olhar, né, no sentido dos olhos, mas com essa escuta corporal aberta para o que está acontecendo. Tem, eu vou colocar aqui 2 símbolos que não estão no livro, mas que aparecem, né, posteriormente na descrição, para depois voltar para um outro que está no livro, que é mais controverso. Tem esse símbolo aqui. Que é de observação, observar. Tem esse símbolo aqui, ó. É legal esse símbolo da observação, né? Que às vezes ele aparece também com as espirais que você colocou, e aí em uma delas tem um pontinho, né? No sentido que às vezes você está englobando o pontinho, né? Então isso de tá observando, abrindo a escuta e né? Entra ali num outro universo, né? Um objeto, né? Engloba uma situação ou engloba um objeto, né? Esse local de estar se relacionando e observar já está dentro, né? Então essa é uma ideia que não tem o toque, digamos, físico, mas está muito envolvido, né? Está muito relacionado. E o outro é notando a composição, o último? Penúltimo. Que é esse estado, né, de observar a composição que está acontecendo ali. A possibilidade, né, de notar a composição como algo, né, que pode a qualquer momento, a todo momento, de forma não sequencial. Marília, já está saindo do quadro aí. Eu não consigo ver inteiramente esse último símbolo que você desenhou. Eu imaginei que fosse isso, mas só para garantir. Obrigada. Viu? E agora, então, o último símbolo, que é, eu vou desenhar ele aqui, tá? Que eu acho que vai dar para ver melhor. O último símbolo é esse símbolo. Polêmico. Esse é o polêmico. Dá para ver? Dá, né? Esse aqui é o último símbolo, de um aspecto. Botão do idiota. Esse é demais, esse eu adoro. É esse momento em que você liga esse botão do idiota, né? Que é de repente se desconectar de tudo e entrar em algum outro estado, assim, de não sei, de ligar esse botão e momentaneamente, né? Diz que ele é o botão de emergência, né? Tipo, reset. Apertar quando tudo tiver esquisito demais, e aí você dá o início do zero.
Eu gosto muito desse nome, né, para esse botão, porque também ele revela que todo mundo, já que existe, ela inclusive fala que esse botão está aqui, né, no meio da testa, e quando ela vai explicar, ela convida todo mundo, né, a colocar o dedo aqui, então, para saber onde apertar, porque quer dizer que todo mundo vai ser idiota em algum momento, tanto que já vem instalado de fábrica, né, um botão desses para a gente poder apertar. Eu tenho um exemplo, uma vez, numa aula, tinha um aluno meu que, né, a gente estava ali dançando, aí de repente ele vai e machuca uma pessoa. Aí a pessoa chora, tal, pronto, tal. Daí a gente volta, de repente ele machuca a segunda pessoa. Aí tá, tudo bem, tá. Daí ele machuca a terceira pessoa, né? Aí eu falo assim, quantas pessoas você precisa machucar para você parar de fazer isso? Porque ele estava muito obcecado, ele queria fazer uma coisa, só que a coisa que ele queria fazer não estava dando certo, porque as pessoas estavam se machucando, mas ele não conseguia parar de querer fazer aquela coisa. Aí eu fui lá, né, e apertei o botão dele para ele parar de querer fazer aquilo que estava machucando, né, as pessoas. Eu gosto de usar eu gosto desse exemplo, me ajuda a visualizar assim outras camadas, né, do botão aí do idiota. Mas também recentemente, depois da morte da Nancy, disseram que ela estava pensando e mudaram, né, o nome para botão da simplificação, né? Mudaram o nome, já está mudado, tipo, no próprio desenho e no nome. Então, agora a gente tem essa história para contar, que mudaram o nome do botão do idiota para o botão da simplificação. Sim. Marília, e não tem aí no livro o perigo? Eu tenho aqui anotado um perigo, que é uma caveirinha. Esse daí, a gente inventou ele aqui, na verdade. Não sei de onde que apareceu, mas tipo, aqui a gente inventou ele aqui. A gente nunca tinha escutado ninguém falar sobre ele, e daí um dia a gente estava pensando sobre isso, e há outro aspecto que a gente pode notar a qualquer momento, a todo momento, é o perigo. E daí a gente criou esse símbolo da caveirinha. Agora eu fico curiosa se vocês chegou até aí ou se, né, vocês também inventaram e a gente também tinha inventado porque a gente inventou. Eu nunca tinha sabido de alguém que também tinha ele. Não sei também, eu recebi essas anotações que eu tenho foram a partir da introdução da Sofia, de Liberty. Posso perguntar a ela. Mas eu sei que ela se baseou no livro, mas eu posso perguntar para ela. No livro, não. Trazendo de volta essa questão do botão idiota, é isso, né? Então, acho que é a primeira vez, né, nas diretrizes já do Gus, né, do Global Underscore, que eles já enviaram e contaram um pouquinho dessa história, né, igual a Marília está trazendo, que está modificando, não, modificaram e a Nancy já estava de acordo, né, de mudar para o botão de simplificar. E é curioso, né? Então, a gente está em 2022, né, aqui, mas pensando que ela escreve esse livro, né, bem antes, e já, né, no livro, se a gente vai ler, ela já traz o verbo, né, também, né? Então ela fala, então apressione o botão de idiota e aí você vai simplificar as coisas, né? Então já tá, essa ideia não é que surgiu agora, né, mas se entendeu que era um termo ofensivo, né, em termos da psicologia ou psiquiatria, mas é isso, né? Às vezes mas ele traz uma imagem rápida também. Às vezes poderia o botão do ridículo, né? Ou o botão do, sei lá, né? A gente poderia pensar uma outra coisa. Mas é interessante também essa mudança pro botão do simplificar. Para mim, é uma imagem muito clara. Eu sempre brinco isso com a Mi Chanchung, que a gente estava uma vez brincando de contar tango, e a gente, vamos fazer cara de quem sabe dançar tango e cara de quem sabe dançar contato. Então, às vezes, dançando contato, né? Então, né? Então abre uma coisa meio astronauta, né? No espaço, né? Estou hipersensível a tudo que pode acontecer a todo momento, né? E isso é muito curioso, né? Porque ela traz essa ideia, para mim é uma imagem muito bonita, né? Ela fala de umas câmeras meio antigas, né? Em que você tinha que
que mudar a sensibilidade da câmera, por exemplo, que você está num quarto bem escuro, então você tem que adaptar muito a sensibilidade da câmera, porque qualquer luzinha que aparecer, você tem que captar. Mas imagina isso e aí, pum, abre um solzão, né? Você muda essa hipersensibilidade para o sol. Então, né, vai queimar o filme, né? Dessa câmera aí antiga. Então, essa hipersensibilidade, uau, eu estou sentindo tudo no meu corpo, né? Cada milímetro pode também atrapalhar, digamos assim, né? Então, como você simplifica também a coisa, às vezes, né? Não pira também numa coisa, né? Então, é bem curioso, né? É bem importante esse botão também. Bom, a gente vai fazer uma transição bem natural da parte 2 para a parte 3, e aí, então, tá todo mundo convidado aí a abrir seus microfones e falar. Eu acabei de escrever no chat, mas vou aproveitar que você está convidando a gente a perguntar. Não, é que eu escrevi isso. Esse botão da simplificação ou do idiota não tem necessariamente a ver com um espírito de brincadeira, de palhaçada. Não necessariamente, né? Não, necessariamente. E nem no caso desse exemplo que eu dei, né? Do cara que estava matando geral. Exatamente. Tá. Mas entendo que pode ter também, né? Se a coisa tá ficando muito séria, aquela coisa tá ficando densa e você pode simplificar e tornar mais leve, tornar uma brincadeira também. Graças. Por isso que a gente pensa, por isso que realmente foi para pensar um pouco ofensivo, né? Porque a ideia é simplificar no sentido que o idiota, tecnicamente, né, falando, é aquele que não tem uma capacidade de grandes elaborações de pensamentos complexos, né? Então, o botão idiota é para você acessar a coisa de uma maneira mais simplificada, né? Então, enfim, igual alguém trouxe no chat, é um tipo de capacitismo, né? Então, né? Então realmente, né? Então é muito importante a gente começar a pensar em alternativas, né? Eu achei muito bonito, porque já tem aquele de circular, e alguém falou também de sobrepor as fases, né? Então, como que dá mais liberdade ainda de esquece, não fica cabeção, pensando, né, em toda a estrutura, em que fase você está, e deixa fluir, né? Então, acho que a simplificação fica ótima. Assim, abre bem, né? Então, solta tudo e vai, que a gravidade está aí, enfim. E é interessante que é um mapa, né, para a gente localizar a gente, mas não é uma estrutura que a gente tem que ficar presa e pensando o tempo inteiro naquilo, mas a gente pode reconhecer a partir do mapa, quando a gente tem um mapa, a gente pode reconhecer, inclusive, saber como fazer para que a sessão aconteça. Eu gosto muito desse convite de que é para a gente saborear mais a sessão, né? Então, tudo isso que elas nos oferece a possibilidade da gente saborear mais esse encontro, essa sessão de improvisação coletiva de dança que comporta o contato e improvisação, e para a gente também poder saborear esse momento que a gente está vivendo aqui, né? De poder conversar, comunicar as nossas experiências de dançar, né? De improvisar, de estar junto. E entrar em discussões importantes sobre essa linguagem que é usada para comunicar as experiências de dança, né? E para compartilhar danças, porque essa discussão do capacitismo, essa discussão da apropriação cultural do powwow, que foi falada aqui, enfim, tem várias coisas aí que circulam nesse uso da linguagem para falar da experiência da dança, né? E eu acho... Eu costumo falar que a improvisação em geral, a improvisação artística em geral, e o contato de improvisação também, acho que não foge disso, não. Não resiste a generalizações, a abstrações muito grandes. E, para mim, a prova disso é que não dá para falar muito sobre improvisação artística sem citar exemplos. E uma coisa que me chamou a atenção, que me chama a atenção escutando vocês, é
a falta de exemplos com sons dessas interações entre as pessoas que acontecem na jam. Que a minha experiência nas jams, grande maioria das jams que eu já fui, as pessoas interagem muito pelo som. As pessoas vocalizam muito, até nas jams mais silenciosas que eu já frequentei, existiam interações sonoras, assim. Então, assim, eu consigo imaginar vários exemplos aqui de coincidências e divergências e todos esses glifos aí acontecendo pelo som também, né? E o som é movimento, som é toque também. Quando eu vocalizo, eu estou tocando todo mundo da sala, em vários sentidos, né? Inclusive num sentido muito físico e concreto. Aí me chama a atenção que nos exemplos que todas vocês ofereceram não tinha exemplos sonoros. Não estou falando isso como uma crítica, não. É só o músico que há em mim participando aqui da sessão, assim, me colocando. Aí tinha uma terceira coisa que eu queria dizer que eu não me lembro mais, então vou passar a palavra. Estou adorando a conversa toda. Posso falar uma coisinha? Opa, por favor. Eu venho do contato da Idade da Pedra, do tempo do... E quando começamos a pesquisar contato aqui em São Paulo, não tinha música, não tinha som, justamente para não perder a consciência do corpo. Mas não, isso foi há 30 anos atrás, era um tempo que o contato não estava tão, como se fala, não tinha tanta gente pesquisando, assim, ninguém sabia o que era contato e improvisação. E eu conheci a Nancy, fiz aula com ela, numa época que ninguém sabia o que era contato, e ela era uma menina, sabe? Uma menina muito séria. E ainda não tinha desenvolvido a codificação. Mas o que eu acho engraçado é que eu dei um fora com a Nancy, que eu preciso contar, gente. Eu dormi na aula dela. Eu tomei um chute e ela me pôs de banquinho, ela deu aula sentada em mim. E outra coisa que aconteceu, que ela era muito séria, eu consegui fazer ela dar risada com a minha apresentação final. Foi a glória da minha vida, assim. Eu fiz um exercício, aquele shaking down, eu fiz o shaquindão, com uma música da Chiquinha Gonzaga, o Corta-Jaca, e passando por todas as partes do meu corpo. Foi muito legal isso. Desculpa sair um pouco do assunto da Underscore, mas eu tinha que falar. Obrigado. Posso falar? Opa, por favor. Nossa, essa questão da música é algo que eu tenho me perguntado muito, assim, de música, e som e barulhos, né? Porque eu gosto muito de ter música em jam. E aí há controvérsias, né? Tem muitas opiniões sobre isso. Mas quando eu comecei a dançar contato, quase sempre tinha música, sabe? Então, agora que eu tô no Brasil e que o contato é de alguma forma diferente do que eu tive, eu não sei, eu tenho me perguntado muito, assim, tipo, ai, cadê a música, sabe? Tipo, vai rolar música? Pode rolar música? Então, é um questionamento, assim, eu queria saber para vocês que têm mais experiência, mas... alguém falou onde? Eu morei por 2 anos na Índia, e foi lá que eu tive o primeiro contato com contato improvisação. E era um professor da África do Sul, mas a família dele era inglesa, e eu acho que ele teve aprendeu contato na Alemanha. Mas eu tive professores indianos também, e uma professora da Polônia, e outro professor da Rússia, e tinha música nas aulas deles, e tinha música na jam também. Às vezes música, tipo, que a gente conhece, assim, tipo, no sonzinho, e às vezes com músicos. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, tipo, como que é isso para vocês? E como isso também não influencia, né, todo o movimento, todo o espaço, todas as formas. Então, esse é um tema,
né, de contato e improvisação, a música e contato e improvisação. É um tema, tipo, é tão incontornável que ele acaba de aparecer aqui, né? Que a gente vai falar sobre ele, mas ele é bem amplo, né, essa conversa, e é interessante porque a Ness, ela era parceira do Mike Vargas, né, não só parceiros de vida, mas parceiros de trabalho também, e ele é um músico, pesquisando o fazer musical e sonoro, na verdade, em sessões de improvisação coletiva que comportam contato e improvisação. Então, ainda que a gente não tenha falado, a gente pode encontrar todas essas coisas tendo em vista a produção sonora. Então, a gente poderia talvez pensar, então quando eu começo a vocalizar algo, eu já estou expandindo a minha quinesfera. A gente pode abrir, né, esse campo de conversa. Será que é sempre ou será que é às vezes? Às vezes, quando eu vocalizo, eu estou expandindo a minha quinesfera. Às vezes, não. Às vezes eu toco, às vezes eu não toco. Enfim. Mas eles vão... tem todo um outro material que a gente poderia se debruçar, né, sobre ele para falar sobre o trabalho do Mike, sobre a música, o fazer musical dentro das sessões. E aí ele também vai ter diversas notas e contribuições, um outro campo mesmo de reflexão, né, teórica, que se entrecruza muito com o trabalho da Ness, mas de fato a gente não deu essa ênfase, né, aqui. E tem uma ideia, que é uma ideia, tipo, lá das origens, que a gente tira a música externa, né, o Steven, em algum momento, ele fala assim, tá muito claro para mim qual é o papel da música, a música organiza o espaço, né? Então, ela entra como um elemento organizador do espaço coletivo, porque normalmente depende da música, né? A Clarice chegou fazendo popcorn, né? Cage popcorn, mas senão ela vai organizar ritmicamente mesmo, né? O espaço e a maneira que a gente move. Aí eles tiram essa música externa para que a gente possa escutar a música do próprio movimento, né? Porque sem isso a gente não poderia escutar. Mas, por exemplo, nas minhas aulas, quando eu vou trabalhar com iniciante, eu vou construindo isso aos poucos. Por quê? Porque quando eu coloco a música, imediatamente eu levo o iniciante para a sensação da dança. Então, como que a gente faz essa passagem entre o exercício para que ele sinta que ele está dançando? Aí eu coloco a música, aí ele ativa, ele para de fazer o exercício e começa a entrar na experiência, ele sente que ele está dançando. Aí eu tiro a música e eu falo, não deixa a saída da música atrapalhar o que você está fazendo. E aí, pouco a pouco, esse iniciante ele vai aprendendo o que é dançar e sustentar o estado de dançar sem que seja necessário uma música externa, para que ele sinta que ele está dançando. Então, é uma coisa que vai sendo construída para depois a gente poder trabalhar com diversos tipos de relação com a música, que a gente poderia fazer um dia, uma noite, só para falar sobre as contribuições do Mike Vargas, por exemplo, né? Vou pensar com Cage. Bom, passo a palavra. Sobre isso da música, eu acho que é exatamente essa coisa, né? Que música é essa que a gente está falando, né? Se eu penso que música é uma coisa que é feita com instrumentos convencionais, né? Aí é uma coisa. Se eu penso que música é som e que som é movimento, aí entra toda uma outra esfera de pensamento e de prática e de como lidar com isso, e também abre espaço para várias metodologias e pedagogias de trabalho da escuta em muitos sentidos aí, né? Um mundo. E eu acho que é por aí. A provocação que eu estava fazendo era por aí. Eu não estava pensando em instrumentos nem em música, eu estava pensando em milhões de interações que eu vejo acontecer a partir de gente batendo o pé no chão, a partir dos sons de corpos respirando e se chocando e por aí vai. E outros, né? Toda uma sonosfera que existe aí nesse ambiente da Jam, que é só uma questão de prestar atenção, né? Como tudo isso que está acontecendo nesses glifos, tudo isso é uma questão de prestar atenção, né? Esse mapa daí, esses glifos nos ajudam a prestar atenção em coisas que já estão acontecendo ali. Quem frequenta jams de contato e improvisação sabe.
que não tem nenhuma novidade, ela não está inventando a roda, ela está tentando justamente chamar a atenção de participantes para aquilo tudo ali. E aí, era isso que eu queria falar, que eu tinha me esquecido, que a Marília me lembrou, né? Como é difícil, né, na minha opinião, abstrair coisas, né, sobre a improvisação artística. Nesse caso aí dos glifos, né, para cada glifo desse, tem milhões de exemplos que a gente pode pensar do nosso repertório de praticantes, dançarines e tudo mais, e tem vários outros milhões de exemplos que não cabem nisso aí tudo. Então, assim, posso pensar em coisas que aconteceram comigo em diante que não estão aí representadas. Ou será que estão? Né? E aí eu acho que a grande coisa desses glifos também, para mim, é esculhambar um pouco, né? Eu acho muito interessante também nessas conversas o tipo de palavra que aparece para fazer referência a esses exemplos dos glifos. Então, por exemplo, o Bel estava falando ali sobre propósito e intenção. Propósito e intenção são coisas complexas para dizer o mínimo, né? Como assim, como assim propósito? O que é que você quer dizer com propósito, né? E aí milhões de respostas possíveis para milhões de situações possíveis para usar essa palavra propósito. Então, acho que um mapa para navegar com mais consciência por coisas que já acontecem e para chamar a minha atenção, né? Para aproveitar melhor coisas que estão acontecendo ali, que de repente a minha atenção estava vagando por outras paragens, e também convite para que cada glifo desse exploda em milhões de outras possibilidades, porque isso fatalmente acontece, basta você, né? Eu lembro a primeira vez que eu olhei para esses glifos, aí dando já um depoimento meu, né? A primeira vez que eu olhei para esse negócio, a underscore, tem um negócio chamado underscore da Nancy Stark Smith, tem esses glifos aqui. Eu lembro que eu olhei e falei, gente, é uma brincadeira complexa, né? Uma brincadeira que demora tanto tempo para ser explicada, não sei se eu quero brincar. A minha primeira reação foi de resistência, assim. Mas aí, óbvio que eu sou uma pessoa super curiosa, fui futricar os glifos lá e achei incrível, Fui reconhecendo as coisas e eu lembro a experiência de ir para uma jam logo depois de ter visto esses glifos todos. E foi muito maravilhoso. Passar pela minha cabeça esses símbolozinhos enquanto as coisas estavam acontecendo. E uma das primeiras coisas que aconteceu, além de reconhecer os glifos no corpo, né, nas interações lá, foi também ficar em dúvida. Isso aqui que eu acabei de fazer, será que foi isso ou aquilo? Ou aquilo outro? Então, assim, tinha 5 milhões de possibilidades de glifos para cada situação que eu encarava numa jam. E eu achei aquilo genial. Aí eu comecei a gostar da brincadeira da Nancy. Demorei um pouquinho para entender, mas terminei gostando. Queria só agregar também, né, nesse lugar assim do som, que é muito interessante que o underscore ele começa e termina com a pequena dança, né? Que eu sinto que é esse convite a essa escuta interna, né? Começar essa observação a partir de dentro, assim. E acho que nisso dessa música ser um meio mais fácil, né, da sensação, como a Marília falou, quando a gente está começando, né, a gente percebe que é mais fácil, mas acho que à medida que a gente vai ampliando essa escuta, né, eu acho que esse botão aí, a escuta, eu acho que ela é importantíssima, assim, sempre. E à medida que a gente vai aguçando e desenvolvendo melhor essa escuta, a gente vai percebendo os sons, né, de tudo, a observação, os sons de fora, mas também os sons de dentro, e como isso torna possibilidades de atravessar o nosso movimento, ou não, né? Isso é uma escolha que a gente pode fazer também, mas a gente vai criando essas perícias, assim, essa esperteza, digamos assim, né? Esse amadurecimento de poder perceber, né, o que tá mais atento ao que tem fora e dentro e como isso nos atravessa ou não. Esse ano, né, eu tô propondo um underscore na natureza, então vai ser ao ar livre,
E me interessa muito pensar nisso, assim, né? De como é pensar todas as partituras e tudo isso que pode ter, todos esses hieróglifos na natureza, que tem ainda um plus, né? Uma coisa a mais, de muitos sons, de muitas coisas que acontecem, movimentos naturais, assim, como é dançar também com isso, né? Como que a gente pode perceber também esse espaço. Ai, gente, eu não quero crescer nessa seara da música, mas assim, te ouvindo agora, Mar, eu pensei né, que uma discussão, não sei se eu tive com o Bruno, com o Camila, não sei, né, mas essa história do som, como que a música, a melódica, principalmente, né, que as pessoas colocam um sonzinho ali, como que essa música, ela é sim ou sim parceiro para você, claro, alguém boceja na sala, vai me tocar, pode ser uma confluência, pode ser, né, posso querer tangenciar, mas assim, tem alguma interação. Agora, com a música, não. É um parceiro que não escuta, não tem troca, né? Agora, se eu estou na natureza, um passarinho, não sei, né? Eu acho que rola alguma interação, né? Então, eu acho isso interessante de pensar, e eu acho completamente, eu acho muito interessante, revolucionário a gente ter um espaço de dança sem música. Assim. Acho que te coloca num lugar de escuta bem diferente. Assim, né? Então, assim, quando eu conheci a Nancy, o Mike estava, ele improvisava com a gente, mas ele interagia, ele estava junto, né? Acho que tem uma outra, tem uma escuta dele, né? Não é só ele, né? Só o som chegando. Né? Mas é uma seara, entendo. Não vou falar muito, né? Uma coisa é certa, todo contateiro de fora que vem, eles adoram nossos músicos. Fala, como é que vocês conseguem pessoal com tanta escuta, assim, sabe? Que sabe até escutar os silêncios. Fora alguns argentinos que já tentaram expulsar alguns músicos de uma jam, mas isso é uma outra história. Mas trazendo um pouco a questão, já aconteceu mesmo, mas trazendo essa questão da música, né, enfim, realmente é muito, enfim, é convidativa, mas também não quero me delongar tanto, mas a Rosa também me instigou. E é isso, né? A música ela pode ser como uma introdução, uma ferramenta didática, né? A Marília trouxe, e pode ser, né? Porque as pessoas realmente estão acostumadas com a música, né? E são várias questões, né, igual o Conrado trouxe, são vários conceitos, na verdade, né, então música, musicalidade é um outro conceito, sonoridade, né, expressão sonora não verbal, né, ou comunicação sonora e não verbal, né, então tem várias questões, né, da sonoridade que muitas vezes não vai para a música, né, então a música tem uma outra intenção, talvez uma outra intencionalidade, né, que é uma grande palavra também. Mas trazendo isso, né? Então essa conversa, né? Então a Nancy aparece, assim, né? A música aparece, como a Marília trouxe, o Mike Vargas, né? Na vida dela pessoalmente, né? Mas profissionalmente aparece. Mas como a música aparece, né? Então isso já é uma conversa desde do Cunningham, né? Então do Mercer Cunningham ali, dessa pesquisa com, às vezes, com uma música, no fundo, para simplificar, uma música dadaísta, né? Uma música surrealista, uma música que não tenta, não sei nem se é música, né? Uma perturbação, talvez, né? Que às vezes eles chamavam, e às vezes de uma maneira meio lotérica, assim, né? Então, nas apresentações, por exemplo, nas performances, às vezes tinha um treino de coreografia e o músico, né? Quem ia compor, não se encontrava, né? Então, só no dia da apresentação que tinha a apresentação e a música. Então, era a primeira vez que acontecia. Né? E a ideia não necessariamente era interagir, né? E se afetar. Então essa questão do dadaísmo, né? Dos atravessamentos da música, né? Sempre foi uma questão no contato. Não vou repetir o que muitas outras pessoas já trouxeram, mas essa é uma grande discussão, né? E em São Paulo eu nunca coloco realmente músicas nas minhas jams por uma questão pessoal minha de que toda jam que eu fui aqui sempre tinha música, né? Então assim, até por uma questão de as pessoas sabem que vão na minha jam não vai ter música, né? Até por uma oposição, porque já tem também, né, outras opções. Então acho que é importante também não ter a música, né? E é diferente uma jam inteiramente sem música de uma jam que às vezes tem espaço de silêncio. Conceitualmente é muito diferente, né? A entrada, a saída, o fim, enfim. Mas é isso, a música é uma ferramenta incrível, né? Pode ser, né? Se bem utilizada, né? Também.
Quero dizer que, se vocês tiverem interesse nisso, esse é um campo que me interessa muito no contato e na improvisação em geral. A minha primeira formação artística é na música. Faz tempo que eu não ando pelos meios da música, porque são meios bem chatos, na minha opinião. Mas estamos aí. E eu tenho várias experiências aqui com o Coletivo Lugar Comum, em Recife também, né, de festivais e as jams que a gente organizava, e tudo com música, sem música. Isso sempre foi uma questão. Então, tem muita experiência, e se vocês quiserem trocar, estamos aí. Aí, Cunningham tem a história dele toda com Cage, né? Que para Cage, música, se você fosse falar para um Cage que música é um negócio que é feito com instrumento, ele ia rir da sua cara, né? Ele ia dizer, como assim jam sem música? Claro que tem música na jam que você faz, Bruno. Gente, eu estou me despedindo, porque eu estou meio cansado, e agradeço a Marília, a Mara, a Janaína, o Bruno, todo mundo da Jam, que abriram minha cabeça. Sabe, eu sou super dispersa, eu consegui ficar ligadão aqui. Beijo para todo mundo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Quero aproveitar e ler. Tô aqui, a Marília falou que não pode ver o chat, então tem um recadinho aqui para ela que eu vou ler rapidamente, da Andrea. Falou, queridos, comento por aqui, que bom ver vocês e tantos aqui. Marília querida e organizadores, grata pelas partilhas e trocas. Feliz em ver o movimento, os estudos, os saberes e interesses de cada um. Que bom que pude entrar. Tão legal que Nancy nos deixou estes pensamentos, scores e legado do Underscore, onde cada um viveu por um encontro diferente com ela e algum grupo. Seguimos juntos, curiosos, investigando e praticando a improvisação e o contato, fortalecendo essa prática tão política, transgressora e democrática. Fiquei te devendo um retorno, Marília. Vida corrida. Falamos. Beijos, Andréia. Vou pegar ela no laço. Eu quero falar sobre uma obra dela maravilhosa. Não sei se alguém viu, isadora.org. Nossa, uma das melhores de todos os tempos. Eu quero pegar ela para o canteiro de obras. Massa, que ela falou. Bom, gente, eu tenho a noite inteira, então se vocês estão me esperando, eu vou ali pegar um chá e volto. De pizza aqui. Eu queria aproveitar, assim, esse momento antes que todo mundo saia, Marília, se você me permite, aproveitar para dizer, né, que somos tantas pessoas aqui e dizer que todo mundo, né, que está aqui, se quiser participar, né, de Underscore, se não tem um na sua cidade, acho que tem vários rolando online, não sei como é que está esse ano, mas sempre tem algum online, eu acho que deve ter ainda. E se não, né, assim, em São Paulo aí vão ter em 3 cidades, pela primeira vez, né, Jana, em Aracaju, Brasília, aqui também pela primeira vez, Cachoeira de Macacu, recepcionando um Underscore. Eu estou propondo esse ano também um Underscore prolongado, são 3 dias de convivência e né, partilha, onde vai ter tanto o Underscore quanto outras práticas na natureza, aqui no meu lar, na minha casa, e Clarice está aí comigo no apoio, e a gente vai estar facilitando, propondo, e acho que é isso, assim, é muito interessante, né, ver que tem tantos lugares acontecendo que a gente pode participar. A Clarice me contou que ano passado ela fez, acho que em 4 lugares diferentes, que foi também a primeira vez que a gente pôde estar em vários lugares ao mesmo tempo. Acho que é muito interessante isso do Underscore de ser simultâneo, né, com tantos outros lugares, em 30, 40 cidades, 6 continentes. Então, também se conectar com isso, né, com essa força, assim, com essa potência. Muito bonito que ano passado eu fiz por um tempo assim as aulas online da Cris Turdo, que é uma grande mestra para mim,
E em muitas aulas ela trazia isso, né? Essa coisa dessa consciência de estar dançando, mesmo à distância, porque era uma aula online, mas a gente se conectar nesse campo não sei qual é a palavra, assim, do cósmico, não sei qual é a palavra, me falta uma palavra, mas nesse campo do sutil, né? Da gente realmente sentir que está se conectando. É muito lindo ver esse espaço aqui agora em que a gente, de fato, está se vendo e se conectando, mas que isso se mantenha, né? Que a gente consiga, nessa rede daqui, poder abrir para seguir conectados nas nossas danças, né? No dia 25, e entender que isso se estende, né? Para as jams, para a vida. Esse material é muito rico, assim, realmente dá para engajar nele, né? E entrar nele e levar ele para as nossas danças sempre, assim. Então, obrigada, Marília, por esse espaço. Prazer, ainda bem que você lembrou, Mário, de fazer o pitch do Global Underscore. É isso mesmo, o Global Underscore, né, esse evento aqui em Campinas, então a gente pode passar, eu vou fazer aqui em Campinas, faz 11 anos já, nossa senhora, que eu faço também, eu reúno o grupo no dia desse evento, de diferentes maneiras, e aí eu entendi também na experiência que eu gostava de fazer ele mais longo do que está proposto, né, dentro do Global Underscore, então eu faço um evento de 7 horas, mas eu sincronizo, né, as pequenas danças, sincronizo as coisas que tem, os facings, né, das pequenas danças, algumas coisas aí, mas eu faço ele mais longo, assim, de 7 horas, e eu fiquei muito impressionada, né, de saber que tinha várias pessoas que se interessavam por Global Underscore, tipo, começaram a ver pessoas de cidades vizinhas, eu nem sabia que elas se interessavam por Global Underscore, numa época, e a gente fez também online, foi muito interessante, tanto no primeiro ano da pandemia, quanto no ano passado, vai ter um catch-all, e sejam bem-vindos todos, todas, todos. Aqui em Aracaju vai acontecer também pela primeira vez. Eu participei dos outros Global Underscores com a Marília, lá em Campinas, e nos online que aconteceram. E esse ano a gente está começando um grupo aqui em Aracaju, e vai ser a primeira vez que vamos fazer. Então, estamos felizes de estar conectados com todos vocês. E muito bom. E também é o primeiro ano que é aberto para outras pessoas que não estudaram diretamente com a Nancy. Então, essa foi uma oportunidade. Valeu, gente. Obrigada pelo espaço, Marília, pelo tempo, pela presença de todos vocês. Prazer estar aqui compartilhando esse espaço, esse tempo com vocês. Eu vou aproveitar esse clima de despedida, porque eu já preciso ir dormir. Já deu a minha hora, já estou cansada também. Mas muito legal estar aqui, muito massa que a gente se reuniu. Muito obrigada, Marília. A gente aqui em Brasília está fazendo juntas, eu, Rosa, João, acho que o Camilo também estava aqui. Um time grande, o Diego, né? Para ver se a gente consegue reunir as pessoas em torno da prática. No dia 25, estaremos todos conectados. Valeu, Marília, todo mundo que ajudou aí a compartilhar e conversar agora depois também. E é isso, então esse material vai ficar gravado, né? Depois de alguma maneira a gente vai disponibilizar, cada um nos canais, mas também tem o da Marília, que eu acho que vai estar tudo focalizado lá também em algum momento. E aqui em São Paulo a gente está fazendo, vai também fazer a Global Underscore, né? E é isso. Depois a gente recebe as conexões, onde a gente vai olhar para o oeste e leste, para todo mundo se conectar aí, independente de onde vocês estão. E muito bom essa volta aí, mais presencial, de 50 anos também. Valeu. Marília, tá conseguindo ver o chat agora? Ai, gente,
Muito bom esse comentário. Valeu, Camila. Gente, maior alegria ver vocês. Iris Fiorelli, sua fofa. E todo mundo, Milene está fazendo aí a cobertura na rede social, muito importante, gente. Que mais gente, né? Que a gente fure essa bolha mesmo. E a gente está um pouco numa bolha aqui, a gente tentou dar uma furada, né? Mas a gente furar aí essa bolha. Muito bom a gente estar junto e puxem papo comigo. A gente vai inventando aí coisas para a gente fazer. É bastante energia, né? De produção que tem que colocar para fazer uma pergunta para quem a gente fica fazendo papo ali também, né, na rede social, nos meus stories, tem essa pergunta que é quanto precisa ser feito para algo acontecer, né? E assim, é muita coisa que a gente precisa fazer para acontecer algo, que a gente está aqui e tá super bonito, vocês são o melhor programa de segunda noite. Tamo junto, gente. Interessante também que a gente está nesse momento muito especial, assim, muito particular, que é o da retomada do presencial, né? Acho que é super importante falar disso, assim, que a gente ficou 2 anos online e eu acho que é muito louco, né? De repente não, né? A gente está esperando por isso há muito tempo, mas voltar para o presencial e como é o... Eu sinto que agora está mais difícil também, né, puxar a galera, porque as pessoas, enfim, né, foram para as suas vidas e abriram novas janelas e parênteses da vida, se engajaram em outras coisas e eu sinto que tá sendo mais difícil, né, produzir agora. Pelo menos é uma sensação que eu estou tendo, eu estou voltando aos poucos a produzir no contato. E eu mesma fui uma pessoa que me desengajei bastante, assim, né? Que a pandemia me levou para outros caminhos. E eu sinto que esse momento, mais do que nunca, assim, mais até do que o normal. Antes era difícil, né? Mas eu acho que agora está mais difícil. Puxar a galera de volta. Então, todo o apoio, assim, de todo mundo, né? Para ajudar nas divulgações, compartilhando, comentando, engajando, fazendo, convidando pessoas, né? É super importante, assim. E realmente é muito trabalho, né, que a gente tem. E por uma vontade de estar junto, né, de pesquisar, de dançar, porque a gente já sabe que não é por nada mais que isso. E então todo apoio é muito bom, assim, tô super, realmente, assim, muito feliz de ver tanta gente aqui realmente interessada, né, em estar pesquisando isso. Tô bem contente, assim, surpresa, né, de terem 30 pessoas. E é isso, eu vou, de repente, passar para Marília, né, não sei em que canal que ela vai compartilhar as coisas, mas a gente fazer uma listinha, né, do Brasil, assim, os lugares, os links, as formas de se inscrever para quem quiser, e para quem quiser também divulgar. Tem um amigo no Rio, vem para Cachoeira de Macacu, tem um amigo em Brasília, leva, não sei. Mas para a gente estar se dando essa força aí entre todos. E lembrando que esse ano, né, 50 anos de CI também está tendo muito evento, muitas coisas especiais. Então, ficar ligado também nessa programação. Lá no @ContatoRio tenho compartilhado um pouco do que vou sabendo pelo caminho. Aproveitando isso, né? Tem vários eventos, tem muito material sendo produzido também dos 50 anos, né? Então, no meu canal do YouTube agora estou colocando várias entrevistas, fiz uma com o Camilo, fiz uma com a Marília, eu e o Camilo, vou ter outras que eu já organizei, já fiz, estou editando, e são muitos materiais também, eu acho que é um momento de 50 anos a gente repensar também a história do contato, né? Então, eu e o Camilo, a gente está conversando bastante também de fazer um trabalho de arquivologia, né? De história, assim, de como organizar esses materiais, né? Então, reconhecer muitos nomes não citados, né? Ali. Então, é isso. Então, é bem importante. Isso a gente sempre está repetindo, às vezes, os mesmos nomes, até a ordem dos nomes, em qual falar primeiro, né? Assim, então, tem algo muito interessante ali que, enfim, a gente está conversando e eu acho bem importante a gente começar a repensar isso. Beleza.
É pensar também gênero e capacitismo dentro do contato de improvisação, tá? Passou da hora dessa coisa ganhar o mundo inteiro. Gente, licença, eu vou precisar ir também, tá? Ah, não, Já que- Jana, você não pode ir. Você tem que ficar. É o último cliente. Eu não sou das últimas que vira o bar, sabe? Que fica, abre o bar, fecha o bar. Não sou dessas. Preciso me recolher. Mas agradeço, gente. Valeu. Beijos. Beijo, Jana. Boa noite. E aí, Descansa. vai ter o bar? Opa. Vai rolar o bar? No começo da pandemia, quando era o bar, falavam que a gente ia para o Google Meet, né? Que a gente fazia coisa no Zoom, daí a gente ia abrir o Google Meet para ir para o bar. Ah, o Meet era onde as coisas aconteciam. O Jitsi. Gente, mas então, ó, vou fazer esse fim para a gente poder, né, encaminhar. Estamos juntos. Muita alegria por mim, pela Mutina, aquela que dança. Né? Lembra que a mim me perguntou no Roda Viva qual era o meu sonho como Tina? Então a gente está aqui, essa é uma parte, né, que a gente possa realmente estar reunindo pessoas interessadas nesse assunto, para que a gente possa se reconhecer e quem sabe, né, aprofundar. A gente vai indo aprofundando aí as relações e as conversas, eu acho muito interessante. Estou muito feliz de estar aqui.